Bom, seguimos com o nosso programa, temos mais participações e vamos conversar mais uma vez com Marcelo Albuquerque, da TVE Alagoas. Marcelo, contigo. Anderson, eu queria que você falasse um pouco mais sobre um conceito que você usou a primeira vez que eu ouvi aqui, foi na pergunta do Marco Saldanha, que foi de condutas autolesivas que nós temos durante o nosso dia e que no fim do dia vai atrapalhar o nosso sono. Você falou que chegou a mapear um número considerável, né, que existe já um mapeamento de um número considerável de condutas dessa. Queria que você citasse um pouco essas condutas e pudesse, se é possível, dizer as principais condutas, quais seriam e como nós podemos tentar evitá-las. Maravilha, Marcelo. É aquela ideia, né? São dezenas, mas em termos práticos, assim, diretamente, a gente tem... o que é a conduta autolesiva, né? O conceito preliminar. Tudo aquilo que a gente sofre um problema, tem o suposto saber por que aquilo aconteceu. E a gente vai tentar resolver aquele problema com o suposto saber, porque a gente não tem o domínio do fato. Na tentativa de resolver o problema, a gente só piora o problema. E aí que vem cunhada a conduta autolesiva. Como, por exemplo, o uso de chás é uma conduta autolesiva. Então, o chá é bom, o chá é ótimo, o chá é uma maravilha, mas não para tratar insônia. Lembrando que o chá ele pode ter um caráter relaxante, ele tem ali alguns princípios, mas lembrando que aquele chá, as pessoas, como é que elas fazem? Elas substituem a ingesta de água por chá. Então, você está ali aumentando a ingestão de sais minerais, que vai ter interferência na parte acúmulo de cálculo renal. Você está, inclusive, mascarando coisas ali que se tem. Você tem a toxicidade do próprio fígado. Então, assim, o uso de chás, a ideia, o uso de medicamento inadvertido, a irregularidade de alimentação. Para você ter uma noção, assim, o ciclo circadiano, o famoso ciclo circadiano que tanta gente fala, ele tem total ligação com a nossa parte intestinal. Então, tem várias pessoas que têm inflamações intestinais, e aí na inflamação é produzida uma substância chamada interleucina. São mais de 6 tipos de interleucina, não vou entrar aprofundadamente aqui, que ela vai interferir completamente no ciclo circadiano. Então, frequência alimentar é um marcador, pistas ambientais para o nosso sistema nervoso de que hora do dia eu estou localizado. A exposição à luz, quando a gente está olhando a luz, a nossa retina produz uma substância chamada melanopsina, que ele é um marcador de que trecho a radiação solar, em que trecho do dia é. Tudo isso a gente vai regulando o sistema biológico, né? Relógio social e relógio biológico. A gente vai entender a quantidade... Por exemplo, a gente é o pai do café. Então, assim, a ideia de eu tomo café não interfere. Se a pessoa não tem insônia, tudo bem. Mas se a pessoa tem insônia, o café, ele, inclusive, ele mimetiza, ele simula a substância, né? Que é a adenosina, que é o marcador que vai gerar um impulso do sono. Então, Marcos, desde não se expor à luz, a gente tem muita a cultura aqui, principalmente no Nordeste, né? O ar-condicionado. Então, se você está desincronizando, se tem ar-condicionado, está frio. Se está frio, é noite. Então, se a gente está o tempo todo bagunçando, digamos que assim, o nosso sistema, o nosso SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, de que horas são mesmo? A gente está fugindo da condição natural. A ideia de condimentos que se tem, então você tem o NaCl, que é o sal, que vai ter interferência em todo, assim, são 80, 70, ou seja, enorme. Mas, basicamente, o que é que a gente explica? A gente precisa fazer uma reengenharia de hábitos para a gente poder retomar as origens, né? Para que esse cérebro entenda que 7 horas socialmente, 7 horas biologicamente, 8 horas para quando der ali o ciclo, ao pôr do sol, naturalmente produzir a quantidade de melatonina e entrar em sono. Em termos superficiais dizendo, né, Marcos? Eu não sei se foi muito profundo, mas enfim, que eu posso trazer. Nesse campo medicamentoso, eu queria trazer uma dúvida, eu acho que ia ter dúvida de muita gente. Uma opção a esses tratamentos mais convencionais. A gente tem visto que algumas pesquisas têm avançado na área da cannabis. Sim. Tem sido um campo promissor? Como é que tem sido o uso dos medicamentos à base de cannabis para tratamento de distúrbios do sono? O que acontece? É tudo muito inicial. Aí aquela ideia, volta a retomar. A primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental por meio da TCCI. Então tem experimentos, tem estudos tem de tudo, né? Mas assim, não é o que está no by the book, digamos que assim, no receituário, no livro. As pessoas, como assim, essa linha de conhecimento não há, digamos assim, essa amplitude, se tenta, né? Porque a cannabis traz aquele tom mais relaxante, né? Mas aquela ideia, está se valendo de uma química
para atingir um objetivo. Quando ainda é um medicamento. Ainda é algo que vem de fora, né? Um princípio exógeno, né? Então a ideia é que a gente ajuste aquilo, ou seja, o nosso corpo, da mesma forma que ele é capaz de produzir fome, ele é capaz de produzir sede, ele é capaz de produzir tudo, ele é capaz de produzir o sono. Então é aquela ideia, e o nosso cérebro capta diferenças de temperatura e produz o suor. Né? Ou seja, o nosso cérebro está captando o tempo todo. Ou seja, toda vez que eu vou me valer de algo externo, eu estou me valendo de um atalho. E o atalho é sempre o caminho mais longo. Então, tem vários estudos disso. Aí tem pessoas que vão dizer, eu usei e deu efeito. As pessoas usam das mais diversas coisas e mais diversas coisas que dizem efeito. Mas isso, digamos que assim, não é o padrão ouro. Ou seja, não é o que está já consagrado. Então, se tem uma terapêutica específica para aquilo, por que não utilizá-la? É isso, e cada organismo é um organismo. Exatamente. Vamos conversar agora com o Marcos Saldanha mais uma vez, da Rádio Timbira, Maranhão. Marcos. Anderson, explorando mais essa questão da terapia cognitivo-comportamental para insônia, eu queria que você abordasse para a gente uma questão, se essa é uma mudança muito radical a ponto de não ser compatível com a vida da maioria das pessoas, ou se é possível, mesmo nessa vida real, que muitas pessoas têm, nessa vida maluca, acelerada, corrida, mas assim, em que medida eu consigo também ajustar? É possível conciliar? Ou se eu tenho que mudar radicalmente a vida para poder adotar uma terapia nisso? E eu pergunto isso a ponto da pessoa já nem começar já desistir e dizer, não tem jeito para mim, eu não vou conseguir mudar minha vida completamente, meus hábitos. Então o que você diria para essa pessoa, muito provavelmente resistente, armada contra uma ideia dessa? É possível conciliar? É possível ir chegando aos poucos? Como é que é esse processo? Maravilha, Marcos. Assim, é completamente possível. Aí, assim, alguns pacientes me colocam essa questão antes de iniciar o tratamento, né? E eu tenho já a frase clássica que é o seguinte, assim, a doença é sempre a pior escolha. Não fazer nada é sempre a pior escolha. Você prefere o quê? O tratamento ou a doença? Você prefere ficar em grupo de risco de Alzheimer, grupo de risco de AVC, ou você fazer o tratamento? É aquela história, o que é esse tratamento? O que mistério é esse? Ou seja, é fazer aquilo, Marcos, que nós sempre fizemos, o que os nossos bisavós faziam, né? Nossos avós, ou seja, na verdade, se não é uma mudança, a mudança radical já foi feita, né? A partir da Revolução Industrial, primeira, segunda Revolução, a gente foi mudando tanto o estilo de vida que a gente foi normatizando o absurdo, né? Então, o absurdo de a gente não conseguir reconhecer os nossos próprios ritmos, nossos próprios tempos, normatizou. Então, assim, quando a gente tem 50, 60, 70 milhões de brasileiros que não dormem, ou seja, isso é uma epidemia, um dado de informação que a gente vai olhar, se ater a esse fenômeno e dizer como é que nós estamos nos tratando, qual o lugar que nós nos colocamos e por que nós nos agredimos tanto, a tal ponto que a privação de sono é utilizada como instrumento de tortura. Então, ou seja, tão agressivo que é para um organismo. Então, assim, é aquela ideia, o simples que não é fácil, né? Eu costumo dizer. Então, assim, se a gente entender que os nossos ancestrais, né? A gente fala de etologia, né? Que não é eco com C, eto com T, etologia, o estudo da espécie. O que é que nos fez o humano chegar até aqui? É entender que ao pôr do sol, acabou o dia, ou seja, vai se entrar em outro ritmo para recuperar as energias, trazer o vigor cognitivo para lutar a batalha do dia seguinte. Então, através da ideia de advento da luz elétrica, a gente perdurou o dia. Então, a gente quer resolver todos os problemas do mundo naquele dia. E diz os sábios, né, que diz que assim, não é sábio resolver todos os problemas num dia só. Então, quando a gente entender que acabou ali, que é o momento de se recolher, e a gente vai dando sinais positivos ali para a nossa parte cerebral, de uma calmaria que a gente vai, só que a gente entra no frisson. Então, concluindo, pensamento e informação. Toda vez que a gente está pensando o que a gente vai fazer amanhã, a gente está dando informação ao nosso cérebro que ele vai começar a ativar, buscar o que eu vou fazer amanhã. Então, você está trazendo ali informação que vai tentar entrar em sono e o cérebro está ali buscando. Aí, concluindo, todo mundo já deve ter passado por essa situação, Marcos, que assim a pessoa está conversando algo aqui com o Juraci, deve ter acontecido isso, você já não está mais se preocupando com aquilo, esqueceu, e passa uns 10 minutos, assim, eu lembrei daquilo que a gente estava conversando. Só que você não estava fazendo esforço para aquilo, ou seja, sistemas cognitivos ativou aquilo ali, estava em modo stand-by, buscando. Ou seja, havia energia cognitiva fazendo rastreamento daquilo ali para lidar. Ou então você liga para a pessoa, aquilo que a gente estava conversando quinta-feira é o nome de tal pessoa, é tal nome. Então o que é que significa? Pensamento é informação, você dá um input cerebral e o seu cérebro está captando todas as informações da hora que você acorda. Quando você chega ali por volta de 9h30, 10, 11, 12, depende da hora quando vai dormir,
o sono não vem. A pessoa diz, quando o sono não vem, o que é que eu faço? Naquele momento ali da crise, não há muito o que fazer, ou seja, era o cuidado que tinha que ser feito anterior. E aí, respondendo diretamente, concluindo, é uma série de cuidados, a gente reconhecer o nosso ritmo. Então, a gente tem pensamentos, a gente tem a forma como a gente se alimenta, a gente tem a forma como a gente se conduz, como a gente não agride os nossos olhos com a luz excessiva, como que a gente tem a nossa alimentação química, ou seja, é todo um protocolo que se tem. E por tudo isso que foi alçada a condição de tratamento ouro. Isso aí, obrigado, Anderson. Vou chamar agora mais uma vez o Franklin Diniz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, para fazer a sua pergunta. Franklin. Anderson, estou aqui com uma dúvida em relação ao café, eu queria retomar esse ponto. Pelo menos aqui na TVO, eu não sei como são meus colegas aí nos outros estados, mas o que não falta numa redação de jornalismo sempre é a cafeteira, é a jarra cheia, e a gente que é jornalista muitas vezes acaba tomando café aí várias vezes durante o dia. Eu queria saber, Anderson, até que ponto o café interfere no sono e se tem uma quantidade que seria o mais ideal, e se também tem um limite aí de horário para tomar café. Eu confesso a você que 1 hora antes do programa entrar no ar, eu tomei. E já ouvi falar uma vez, não sei se é certo, você pode me confirmar essa informação, se o ideal seria tomar café só até as 5 da tarde. Maravilha, Frank. Excelente pergunta. Aí é aquela ideia assim, para quem não tem insônia, não tem problema o café, embora o café vá dar alteração no sono. Se a gente colocar os eletrodos, vai dar alteração nas ondas cerebrais, o que não significa que a pessoa vai ficar privada de sono. E aí eu sempre digo, se a pessoa não tem nenhum problema ortopédico no joelho, ela pode subir degrau de escada e não vai sentir nenhuma dor. Para quem tem um problema ortopédico no joelho, qualquer degrauzinho já machuca, já dói. Então, ou seja, para quem tem insônia, a cafeína está completamente abolida por um dado específico, um dado de realidade, que é a molécula da cafeína, ela é semelhante à molécula da adenosina. A gente vai lembrar lá os nossos estudos lá de 2º grau, né? A gente tem um ATP, que é a adenosina trifosfato, que nos dá energia, que faz a gente movimentar. Quando a gente movimenta, né, o nosso coração está batendo, né, sístole de ácido, todo o nosso corpo está funcionando. Então a gente está gastando energia, então transformando um ATP em ADP, perdendo um fósforo. É a adenosina, é essa substância que o nosso núcleo supraquiasmático mensura e lhe gera créditos de sono. Por esse movimento aí que o Franklin fez, ele tem mais 10 minutos. Aí você foi lá, escreveu no jornal em mais 10 minutos, aí foi mexer, ou seja, a gente vai acumulando créditos de sono e aí vai dar ali até acumular 5, 6, 7, 8 horas. O que é que a cafeína faz? Ela engana o organismo, ela ocupa os receptores da adenosina no nosso núcleo supraquiasmático e sinaliza para o nosso cérebro que já tem adenosina suficiente. Só que diferente da adenosina, que ela é para o repouso, ela é um neuroestimulante. Então, cafeína com nicotina, né, são neuroestimulantes. Então, estou neuroestimulando um cérebro, um órgão, que eu quero que ele entre em repouso. Então, não vai atingir a hipnagogia, né, que é a mudança da vigília acordado para dormir. Então, o café ele é um neuroestimulante. Por que a gente toma, né? Porque a gente quer um pouco daquele up, né, cognitivo. Vou tomar um café para despertar, né? A gente é o país do café. Então, diretamente a cafeína interfere sim, embora tenha as pessoas que metabolizam muito fácil a cafeína por predisposição genética, né, na parte do fígado, ela degrada rapidamente a cafeína, mas tem um grupo nem tanto que pode levar ali 10, 14 horas para poder processar a meia vida da cafeína, ou seja, até ela chegar numa metade da dose dela. Então, uma pessoa que tomou um café 8 da manhã, uma meia vida aí de 8 horas, significa que quando der 8 da manhã, né, 4 da tarde, ainda tem metade da dose do café. Então, vai precisar de mais 8 horas, ou seja, 4 da manhã, para poder recuperar. E aí, em termos práticos, né, porque nosso tempo aqui é conciso, a cafeína, eu costumo dizer que ela é como se fosse a falsária, né? Tipo uma estelionatária, digamos que assim, que se passa pelaquela princípio ativo. Então, a cafeína, ela está suspensa para quem tem insônia. Para quem não tem insônia, pode tomar, mas com a ressalva, né? Que ela é um neuroestimulante. Então, a gente toma na medida que a gente quer aquele efeito do estimular. Agora, assim, concluindo, Frank, tem alimentos, se a gente quer energia, né? Vigor cognitivo, alimentos que vai dar o mesmo vigor cognitivo da cafeína. Então, mas a gente é o país do café, a gente gosta do café. Então, o café, por esse motivo científico, ele ocupa os receptores da adenosina e engana o cérebro. Gente, vamos a um rápido intervalo. O Giro Nordeste volta em instantes com a participação de Anderson Pereira, neuropsicólogo clínico e especialista em saúde do sono. Até já.